Vamos corrigir as atividades onde aqui eu dou um exemplo, faça um algoritmo para calcular a média aritmética de um aluno com 2 notas. Então, vamos pensar o seguinte: eu preciso entrar com 2 notas para poder gerar a média aritmética de um aluno. Então, quais são as minhas entradas aí no algoritmo? Nota 1 e nota 2. Para eu poder achar o quê? A minha média. E qual que é o cálculo da média? Média igual nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Isso é um cálculo matemático da média aritmética. Soma todas as entradas dividido pela quantidade de entradas. Vamos ver como vai ficar no algoritmo. Então, para a gente escrever na forma de pseudocódigo, nós vamos dar nome ao algoritmo. No caso, como eu estou trabalhando com a média, então eu coloquei média. Vou declarar todas as variáveis e o tipo que eu vou entrar com os dados nessa variável. Então, no caso, eu tenho 2 notas, que são as 2 entradas aí, nota 1, nota 2. E a minha variável de saída, que é a média. Que tipo que é? Real, porque tem casas decimais, vai ter divisão. Então, eu não posso usar inteiro aqui. Vou dar início ao algoritmo e entre esse início e o final do algoritmo, eu vou colocar os meus comandos de entrada, processamento e saída. Então, já separei as minhas entradas, que são a primeira nota. Então, vou usar o comando escreva, entre com a primeira nota, a mensagem do usuário na tela. Vou ler nota 1. Essa aqui é a variável nota 1. Vai ficar armazenado aqui quando o usuário digitar na tela do sistema, vai ficar armazenado essa nota nessa variável nota 1. Vou entrar com a segunda variável, que é a nota 2. Então, descrevo uma mensagem para o usuário na tela, entre com a segunda nota e vou ler essa nota, variável nota 2. Ótimo, já fiz as minhas entradas. Só tem 2 entradas. Se tivesse mais entradas, usaria o comando escreva e leia a variável. Vou lá para o processamento, que é o próximo passo aí. Vou usar o cálculo bruto. Qual que é o cálculo? Quero achar a média, que é a minha variável de saída, igual nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Essa é a minha média aritmética. E, a partir do processamento, eu preciso de mostrar a minha saída. Qual que é a minha saída? Eu vou usar o comando escreva, uma mensagem para o usuário na tela, entre aspas, porque é a mensagem que vai aparecer ali na tela para o usuário. Vírgula, vou chamar a variável de saída. Pronto, nosso algoritmo já está pronto na forma de pseudocódigo. Se eu fosse colocar esse algoritmo no Visual G, eu só transcreveria os comandos para a janela de comandos do Visual G. Então, como ficaria? O nome do algoritmo, a declaração de variáveis, o início, os comandos de entrada, como já falado anteriormente, os comandos de processamento e os comandos de saída. Viria na execução deste algoritmo para ver se tivesse algum erro ou não. E aí entraria com os dados e geraria o quê? A minha média, que é o que eu quero achar como final deste procedimento, desse programinha que eu estou querendo achar a média. Notem que o processo é simples. Basta abstrair as entradas, o processamento e a saída e escrever na forma de comandos que o Visual G suporta ou na forma de pseudocódigos, que é mais próximo da linguagem de programação. No quarto exercício, nós vamos ter o seguinte: leia a cotação do dólar e o valor do real. Então, se eu estou falando de leitura, eu vou entrar com o quê? A cotação e o valor do real. Leia a cotação e o valor do real. O usuário vai ter que entrar com esses dados para poder gerar o processamento e, posteriormente, a saída. Converta esses valores para real. No caso aqui, eu já passei o cálculo, então fica fácil.
Qual que é o cálculo? Real, porque eu quero achar o real convertido. Real igual a cotação vezes valor do real. Então, quem são as minhas entradas? O que o usuário vai ter que entrar? Cotação e valor. Então, vou colocar lá, cotação, vírgula, valor. Qual que é o processamento? É todo o cálculo bruto em si. Vou copiar o cálculo. Lembrando que eu preciso de trocar as variáveis. Então, aqui é cotacão, não pode ter acentuação variável, vezes valor. Pronto. Então, o usuário entrou com esses dois dados, ó, para gerar quem? A minha saída aqui é o real. Pronto. Quais variáveis eu vou usar? Então, eu vou usar aqui as variáveis cotacão, valor, e vou usar o quê? A saída que é o real. Então, tenho 3 variáveis. Que tipo que é? Real. Tem casas decimais, então tem que usar real. Pronto. Agora, eu já posso escrever meu algoritmo. De que forma eu vou escrever meu algoritmo? Usando aqueles comandos já explicados. Primeiro, vamos lá, colocar o nome para o algoritmo. O que a gente quer achar aqui? O real convertido. Então, eu vou colocar real convertido. Nome sugestivo. Vou declarar as minhas variáveis, que eu já coloquei ali em cima. Quais são as nossas variáveis? Cotacão, valor, real. E o que é? Do tipo real, tipo numérico real. No caso aqui, eu não poderei colocar o nome de real. Então, perceba que eu não posso usar essa palavra real, porque já é uma palavra reservada do sistema. Então, aqui eu vou trocar, vou colocar real convertido, que vai ser a nossa saída. Pronto. Real convertido. Vamos dar agora, entre o início e o fim do algoritmo, os comandos de entrada, processamento e saída. Então, primeiro a gente vai colocar os comandos de entrada. Lembrando que nós vamos usar para a entrada o escreva e o leia. Então, vamos lá, escreva uma mensagem na tela para o usuário, entre aspas, para a gente poder interagir com esse usuário. Digite a cotação do dólar. E embaixo a gente vai ler a variável onde vai ficar armazenada a cotação do dólar. Qual que é a nossa variável? Chama cotacão. Ótimo. Tem mais entrada? Tem. Então, mesma coisa, escreva, entre parênteses, abre aspas, digite o valor do real. Digite o valor do real. E vamos ler o valor do real. Leia. Qual que é a variável de entrada que vai armazenar o valor do real? Ela se chama o quê? Valor. Pronto. Entradas já foram dadas. Vamos agora para o processamento. Processamento, que é o cálculo bruto em si. Qual que é o nosso cálculo? Real igual cotação vezes valor. Então, vou colocar aqui embaixo. E aqui, nós vamos ter que trocar, né, esse nome de variável, real convertido. E o símbolo de atribuição, como já falado, é o menor traço. Ótimo. Processamento concluído. Nós vamos agora para a saída. A saída nós vamos usar o escreva. Vamos digitar uma mensagem para o usuário. O que a gente quer mostrar? É o real convertido. Então, vamos colocar real convertido.
2 pontinhos, para não ficar junto, um espacinho, vírgula. Vou chamar a variável de saída, que é real convertido. Vamos dar um espaço aqui também. Pronto. Beleza. Já colocamos aqui nossas entradas, processamento e saída. Vamos executar o programinha e vamos inserir os dados. Veja que tem alguma coisa aqui errada. Real convertido. Aqui colocou-se o nome de variável errada. Então, sempre que houver algum erro, aparece um aviso e a gente pode consertar por aqui mesmo nessa janelinha. Continuar. Olha lá, 10 vezes 10, 100. Real convertido é este cálculo aqui. Para essa atividade, nós vamos ler 2 números, A e B. Calcular o seu quadrado. E após calcular o quadrado, nós vamos somar todos esses números, A e B, e mostrar os resultados. Neste algoritmo, o que o usuário vai ter que entrar para poder alimentar o sistema? Então, ele vai ler 2 números. Quais são os números? Já coloquei as variáveis aqui, A e B. Para o processamento, nós temos calcule o seu quadrado. Então, vamos lá. Precisamos de uma variável para saída. Então, no caso, eu vou colocar resultado. Igual A vezes A. Então, vou calcular o quadrado. Quadrado de cada número. A vezes A. Mais, vou somar também. E B vezes B. B vezes B. Então, note que eu fiz o quadrado de A, que é ele vezes ele, e o quadrado de B, ele vezes ele, e somei os dois. Pronto, o nosso processamento está ok. O que a gente vai mostrar? A saída. Aonde ficou armazenado o cálculo? Na variável resultado. Então, ela é nossa saída. Quais são as variáveis que usamos? Usamos o A, o B e a variável de saída resultado. Que tipo que é? Poderia ser, nesse caso aqui, inteiro, mas como o programa não falou, o algoritmo não citou qual tipo é, eu vou usar real, assim possibilita que possamos trabalhar com números reais. Feito isso, a gente vai passar agora para escrever o nosso algoritmo, na forma de pseudocódigo. Primeiro a gente dá um nome para o algoritmo, vou colocar quadrado. Poderia ser outro nome qualquer, coloquei o nome sugestivo. Aqui embaixo, nós vamos colocar as variáveis, declaração de variáveis. Quais são as variáveis que a gente vai trabalhar? A, B e o resultado. Já está aqui em cima. Pronto. E agora, o próximo procedimento é a gente escrever o corpo do programa, dando a entrada, o processamento e a saída. Qual que é a nossa primeira entrada? O A. A nossa segunda entrada é o B. Então, a gente vai ter que usar o comando escreva e leia 2 vezes. Então, entre com o valor de A. Vou ler A. Entre com o valor de B. Aqui é uma mensagem sugestiva também. É o que vai aparecer para o usuário na tela. Vou entrar com o valor de B. As 2 entradas já foram dadas no programa. Nós vamos para o processamento, que é o cálculo bruto em si. Vou copiar aqui e vou colocar aqui. Pronto. E agora precisamos apresentar a saída. Qual que é a nossa saída? O resultado. É onde vai ficar armazenado o cálculo de A vezes A mais B vezes B. Então, note que eu preciso colocar primeiro uma mensagem para o usuário. Então, o quadrado
e a somatória dos valores são. E aqui eu vou chamar o resultado, que no caso é a variável que vai ser apresentada o nosso resultado, a nossa saída. Prontinho, só executar o programa e a gente pode colocar os valores. E aí já dá aqui o valor de A vezes A mais B vezes B. Para essa atividade, nós vamos ler dois lados de um retângulo, lado 1, lado 2. Então, leitura, entrada. O usuário vai ter que entrar com o lado 1, lado 2, para calcular e apresentar a área do retângulo. Então, é bem simples. As entradas são os dois lados do retângulo, lado 1 e lado 2. O processamento, nós vamos multiplicar o lado 1 pelo lado 2. Essa é a área do retângulo na matemática. Então, se a gente quer achar a área, vou colocar uma variável de saída como área, atribuição do visual G, lado 1 vezes lado 2. Pronto. Quem é a nossa saída? Onde vai ficar armazenados os cálculos? Na área. Então, eu vou vir aqui e colocar área. Quais são as variáveis que a gente vai usar nesse programa? Lado 1, vírgula, lado 2, vírgula, variável de saída área. Que tipo que ela é? Tem que ser real, porque aqui a gente vai poder ter casas decimais. Pronto, a gente vai começar agora o nosso pseudocódigo, nosso algoritmo. Vamos colocar um nome para ele. Vamos colocar a área do retângulo. Vamos declarar as nossas variáveis nessa área de variáveis. Quais são? Lado 1, lado 2, que é as variáveis de entrada. E também a variável de saída, área. Que tipo que é? Real. Quais são as duas entradas? Lado 1 e lado 2. Então, a gente vai usar o quê? O comando escreva. Uma mensagem para o usuário na tela. Entre com o lado 1. Um espacinho. E vou ler o lado 1, a variável lado 1. Leia lado 1. Mesmo procedimento agora para o lado 2. Lado 2, vou ler o lado 2. Vamos para o processamento, que é o cálculo bruto em si. Coloquei o cálculo aqui. E agora, somente apresentar a saída com o comando escreva. Escreva. Uma mensagem para o usuário. A área do retângulo é um espacinho para não ficar tudo junto, a saída. E vou chamar a minha variável de saída, a área. Vou executar o programa para ver se está tudo certo. E aqui eu vou entrar com os valores. Pronto. O cálculo da área do retângulo já está pronto. Nosso algoritmo está solucionado, nosso problema está solucionado. Nessa atividade, nós vamos ler dois números inteiros, A e B. Se a leitura é a entrada, vamos somá-los e escrever o resultado na tela. Então, para a entrada, são a leitura dos dois valores, que são inteiro, que é A e B. O que é o processamento? Somá-los. Então, vou somar os dois valores, A e B, e colocar o resultado na tela. Então, eu preciso de uma variável para saída. Sempre há necessidade de colocar uma variável para saída. Então, resultado igual A mais B.
Pronto. Quem que é que eu quero mostrar? A minha saída, que está armazenada no resultado, a somatória de A e B. Quais variáveis que eu usei? O A, o B e a variável de saída resultado. Que tipo que é? Eu disse que seria inteiro, então eu vou usar o quê? Inteiro. Pronto. Podemos agora escrever o nosso algoritmo na forma de pseudocódigo. Vamos dar o nome para o algoritmo. Como eu vou somar números, eu vou colocar somatória. Poderia ser outro nome qualquer. As nossas variáveis que eu já discriminei aqui em cima. E agora, eu vou começar já com a minha entrada. Depois do início, vou dar as entradas. Quais são as entradas? Eu preciso entrar com o valor de A e o valor de B. Então, vou colocar aqui uma mensagem sugestiva, entre com o valor de A. Vou ler quem aqui? A variável A. Entre com o valor de B, que é a nossa outra entrada B. Vou ler quem? A variável B. Quem que é o processamento? Eu já defini que é resultado igual A mais B, porque é a somatória dos dois valores. Pronto. Quem que eu quero mostrar? O resultado. Então, vou colocar uma mensagem para o usuário. A somatória dos dois valores são um espacinho e vou chamar aqui resultado, que é onde ficou armazenado a somatória de A com B. Vou executar o programa e vou entrar aqui com os valores. Por exemplo, 10 e 10. Olha lá, 10 mais 10 dá 20. Perceba que aqui eu não deixei um espaço. Vou voltar lá e vou deixar um espacinho aqui para ficar melhor, mais apresentável. Prontinho. Valor de A e o valor de B. 10 mais 20 dá 30. Pronto, solução do nosso algoritmo está realizada. Para esse algoritmo, nós vamos calcular o perímetro e a área de um círculo, baseado no raio digitado pelo usuário. Então, o que o usuário vai ter que entrar aqui para poder gerar o cálculo? Baseado no raio digitado pelo usuário. Escrever os resultados na tela. O que eu quero apresentar? O perímetro e a área. Qual que é o cálculo do perímetro? É 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio que o usuário vai entrar. E a área? 2,14 vezes raio vezes raio. No caso aqui, tá errado, né? É 3,14, que é o π. 3,14 vezes raio vezes raio. Pronto. Vamos lá escrever nossas entradas. O que eu tenho aqui? Então, ele tem que entrar com o raio. O raio. Então, a nossa entrada é o raio. Qual que é o processamento? São os dois cálculos. Perímetro e a área. Aqui. Deixa eu tirar aqui. Pronto. A nossa saída, o que a gente vai achar? A gente vai achar o perímetro e vai também apresentar a área. Perímetro é a área. Quais as variáveis eu usei aqui? Eu usei o R, o perímetro e a área. Note que o 2, o 3,14 são fixos. Então, como eu já havia explicado, são constantes, não muda na execução do programa. Então, não é variável, são constantes. Então, quem são as variáveis? O R, o perímetro
a área, somente. Vai ter casas decimais? Vai, porque eu já tenho até o pi que tem casas decimais, 3.14. Então, provavelmente, tudo que eu fizer de cálculo aqui vai ter casas decimais. Então, eu preciso de colocar real, tipo que engloba todos os números do sistema numérico. Vamos partir agora para a escrita do nosso algoritmo. Então, no caso aqui, eu vou colocar perímetro e área de um círculo. Vamos declarar as nossas variáveis, que eu já coloquei aqui em cima. E agora eu vou começar a escrever as nossas entradas. Então, eu só tenho uma entrada. Então, vou pedir para o usuário digitar o raio. Digite o raio. Variável raio, R. Vamos colocar o processamento, que é o cálculo bruto em si, que já foi dado no problema. Quando não der, tem que achar. Vamos trocar aqui o sinal de atribuição. O de baixo também. Pronto. E eu quero mostrar quem? O perímetro e a área. Então, vou colocar uma mensagem para o usuário. O perímetro é. E vou chamar a variável perímetro. Mesma coisa. Aqui eu vou pular linha, então vou colocar um L. Escreva L para pular de linha, para não ficar tudo junto na mesma linha. Então, vou lá. Vou copiar aqui para ficar mais rápido. Vou tirar o L, que não precisa pular a linha agora. Trocar mensagem. A área é. Área. Coloco a mensagem aqui. E a variável. Prontinho, nosso algoritmo já está pronto. Vamos executar. Vou digitar o raio. Vai ser feito todo o processamento que o usuário não vê. Ah lá, já me deu a saída que é o perímetro e a área também. Pronto, para esse algoritmo, nós já temos a solução. Veja que quando a gente faz esse procedimento de entrada, processamento e saída, e também abstrai as variáveis, fica mais fácil de escrever o nosso algoritmo na forma de pseudocódigo. Para este algoritmo, nós vamos ler dois números reais, A e B. Calcular a multiplicação entre eles, somar 80 ao resultado e escrever na tela. É um problema parecido com o anterior. Então, vamos abstrair a entrada. Leia dois números reais. Então, se é leitura, eu vou entrar. Aqui eu já dei, ó, A e B. Então, vou colocar as variáveis A e B. Qual que é o processamento? Calcular a multiplicação entre eles. Primeira coisa, eu vou colocar uma variável para receber o resultado. Poderia ser qualquer nome de variável aqui. Resultado. Pronto. Então, eu vou somar os dois. A mais B. Aliás, vou multiplicar. Vou multiplicar os dois. A vezes B. E somar 80 nesse resultado que deu. Veja que eu coloquei entre parênteses, porque primeiro eu preciso fazer a multiplicação e depois eu vou somar 80. Nesse caso aqui, o nosso processamento já está completo. Quem que é a saída? Onde ficou armazenado o resultado? Aqui. Não é verdade? Então, vou colocar aqui resultado. E quem são as variáveis? Tudo que eu usei, o A, o B e o resultado. O que ela é? Eu disse que ela seria real. Então, eu coloco real. Pronto. Vamos partir agora para o nosso algoritmo. Vamos dar um nome para ele. Vou colocar, por exemplo, multiplica e soma. Vou colocar as minhas variáveis embaixo,
declarei as variáveis. E agora eu vou começar a escrever as minhas entradas. Quantas entradas eu tenho? 2, A e B. Então, vou ter que usar escreva, leia. Então, vamos declarar o nosso A. Entre com o primeiro valor. Vou ler aqui o A. Entre com o segundo valor. Poderia ser qualquer mensagem. Com o segundo valor. B. Entramos com o valor de B. Agora, nós vamos colocar o cálculo, que é o processamento bruto, como eu já defini lá em cima. O processamento está aqui. E, feito isso, eu preciso agora mostrar o resultado, a saída. Então, aqui não preciso pular a linha, vou tirar o L. A somatória e a multiplicação. A multiplicação e a somatória com 80 é. Vou chamar a variável que eu usei para mostrar o resultado, que armazenou o resultado nela. Resultado. Pronto, vamos executar. Vou entrar com o primeiro valor, vou entrar com o segundo valor, e aí a multiplicação entre eles, 10 vezes 10, 100, mais 80, 180. Pronto, este algoritmo já está solucionado também. Neste algoritmo, nós vamos ter a leitura de uma temperatura em Fahrenheit. Então, já tem aí como entrada a temperatura em Fahrenheit. Então, vou colocar F, para simbolizar a variável Fahrenheit. A presente é convertida em graus Celsius. Então, eu vou usar o que aqui, ó? Um cálculo da qual eu vou apresentar a minha temperatura em graus Celsius. Eu vou converter. No caso, eu já dei o cálculo. Então, é só copiar o cálculo, que é este daqui. C igual a F menos 32 vezes 5 dividido por 9. Então, o processamento já está aqui. Beleza. Note que na fórmula eu tenho várias constantes. 32, 5 e 9. Somente o F, que é Fahrenheit, que o usuário vai entrar. E o C é o que a gente colocou para ele achar que é Celsius. Então, eu vou achar a minha saída C. E quais são as variáveis que tem no programa? O F e o C somente. O restante, o que é? São constantes, são valores fixos, do tipo real, porque vai ter casas decimais. Partindo no algoritmo, ficará. Vamos colocar aqui Celsius. Pronto. Declaramos as variáveis, onde eu tenho o F e o C como real. E, partindo dessas declarações de variáveis, embaixo do início, nós vamos começar a colocar a nossa entrada. Quem que é a nossa entrada? Somente o F. Então, entre com a temperatura em graus Fahrenheit. Coloquei o F aqui. Pronto. Quem que é processamento? É todo esse cálculo aqui. E quem que eu vou mostrar? A saída, que é o C. Então, uma mensagem para o usuário. A temperatura em graus Celsius é.
e vou chamar a variável que recebeu todo o cálculo, que é o C. Vou executar. Vou entrar com a temperatura em graus Fahrenheit. Opa, aqui eu preciso trocar, né? Isso. Olha lá, coloquei a temperatura e apareceu a temperatura para mim em graus Celsius. Então, para esse algoritmo, nós já temos a solução. Lembre-se sempre, então, de que quando a gente ler o nosso problema, abstrair as entradas, processamento e saída e o que eu usei de variável, para depois vir escrever o algoritmo. Fica mais simples e mais fácil de estar trabalhando.